capítulo 10, meus irmãos, nós estamos aqui na última semana do mês das missões. Na última semana do mês das missões, meus irmãos. E calhou bem, né, o Mateus capítulo 10 para o nosso estudo. Falo última semana dos meses das missões porque o mês de agosto para a igreja presbiteriana é o mês das missões, né? O mês que as igrejas procuram levantar ofertas para as missões. Inclusive, no culto de hoje à noite, você que quer vir preparado para isso, né, poderá estar ofertando para a missão Kaiowá. Todas as ofertas, né, do domingo passado, também deste domingo, serão destinadas ao Hospital Evangélico da Missão Kaiowá, que é um hospital onde os missionários atuam ali também em evangelização. O nosso sínodo todo está trabalhando pela Missão Kaiowá e cada igreja vai cumprir um papel. E o papel da nossa igreja é comprar lençóis para o hospital. Eu não sei exatamente quantos lençóis serão comprados, né? Mas eu lembro que o ano passado foram 60, foi R$2.000, foram R$2.000 em média, né? Investidos ali para lençóis hospitalares. Mateus capítulo de número 10. Mateus capítulo de número 10, meus irmãos. Então, o tema da nossa lição de hoje, né, nós temos feito a exposição do Evangelho de Mateus. O tema da nossa lição hoje é os chamados, né, ou enviados. Coloquei aí os chamados, mas poderíamos colocar também os enviados, né? Os chamados recebem instruções, admoestações, estímulos, alerta sobre as dificuldades e a certeza das recompensas. Então, os chamados recebem instruções, admoestações, estímulos, alerta sobre as dificuldades e a certeza das recompensas. Mateus capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 42. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, antes de nós adentrarmos, né, ao estudo da Escritura. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra. Oramos, ó Deus, para que a Tua Palavra chegue a todas as nações. Oramos, ó Deus, para que a Tua Palavra seja traduzida para todas as línguas, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra, pela Palavra de Cristo, de que o Evangelho chegará a todas as nações, então virá o fim. Nós oramos, ó Deus, para que, em nome de Jesus, a Tua Palavra se cumpra, e oramos, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe no fazermos parte disso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor encarregou a igreja de ir por todo o mundo e de pregar o Evangelho a toda criatura. Agora, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção para o estudo da Tua Palavra. Oramos para que possamos compreender, mas que não seja mera compreensão, ó Deus, que a Tua Palavra nos mova, que nós possamos, ó Deus, ser movidos pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito a pregarmos o Evangelho e a glorificarmos o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Então, meus irmãos, vamos ler ali os primeiros versículos, os primeiros 4 versículos vão falar a respeito do chamado dos 12 discípulos. Tendo chamado os seus 12 discípulos, né, que são também chamados de apóstolos enviados, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então aqui, queridos, nós vemos que Jesus ele tinha muitos discípulos, mas agora Jesus separa 12 para estar com ele, para também enviá-los. E o nome deles, né, aparece aí, Simão Pedro, né, às vezes como Simão, às vezes como Pedro, Simão Pedro e André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Mateus que também é chamado de Levi, Tiago e Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes. Então, esses são os nomes, né, dos 12,
Mas note comigo algumas coisas no texto, né? Jesus os chama, um chamado aqui específico. Veja ali o verso de número 1. Jesus lhes deu autoridade. Então aqui eles recebem, né, poder, eles recebem autoridade. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vamos ver várias vezes Deus concedendo autoridade para que as coisas sejam realizadas, para que a obra seja feita. E aqui o Senhor concede poder, o Senhor concede autoridade aos 12 discípulos para que eles façam algumas coisas em específico. Então o que é importante para nós notarmos é o seguinte: se Deus não tivesse concedido autoridade eles não teriam. E essa palavra, meus irmãos, autoridade, significa também domínio, soberania. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, no momento dele enviar os discípulos, os irmãos se lembram do que ele disse? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele tem toda a autoridade e ele concede essa autoridade a quem ele quiser. Então é interessante nós notarmos isso. E eles receberam autoridade sobre o quê? Veja primeiramente ali, né? Sobre espíritos imundos. Então, os discípulos, né, os apóstolos, eles recebem autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir. Não é que eles receberam autoridade, né, sobre os espíritos para fazer o que eles quisessem com os espíritos, não. Eles receberam autoridade para expelir esses espíritos. Então, aonde os apóstolos chegavam, se eles mandavam os demônios embora, os demônios iam embora. Por quê? Porque a autoridade de Cristo fora dada a eles, né? Também, veja ali, para curar toda sorte de doenças e de enfermidades. Então, imagine, né? Que não havia doenças nem enfermidades que eles não pudessem curar. Eles receberam aqui não apenas o chamado dom de cura, mas receberam autoridade sobre as enfermidades. É muito interessante alguns textos bíblicos, quando Jesus Cristo cura algumas pessoas, a autoridade de Cristo sobre a enfermidade é parecida com a autoridade de Cristo sobre os demônios. As doenças, elas vão embora, né, com a mera palavra. Então aqui eles receberam essa autoridade, né, sobre os demônios e sobre as doenças e sobre as enfermidades. Amém, queridos? Está claro isso? Então eles receberam autoridade, foram cheios dessa autoridade e agora eles iriam começar o trabalho. Lembrando que é interessante que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Jesus fica, né, com os seus discípulos por 40 dias, mas Jesus diz para eles ficarem aguardando em Jerusalém até que do céu eles recebessem poder, né? Que era o Espírito Santo. Então eles receberiam poder para ser testemunhas, para começarem a fazer a obra. Então eles receberam essa autoridade aqui nesse momento e depois da ressurreição de Cristo eles receberiam o poder do Espírito para poder levar o Evangelho a todas as nações. Alguma dúvida aqui, queridos irmãos? Agora, então, eles recebem as instruções, né? As instruções para os 12. Vamos ver aqui, segundo Mateus, do capítulo 5 até o verso de número 15. A estes 12 enviou Jesus. Então, veja aí, né? A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. O que significa isso, meus irmãos? Que o trabalho deles, naquele momento, deveria praticamente ser restrito a Israel. Eles, né, tinham ali uma missão que eles realizaram, basicamente em torno ali da região da Galileia. Mas veja ali o versículo de número 6. Mas de preferência procurai as ovelhas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, os irmãos, lendo o Evangelho de Mateus comigo, né, têm percebido isso, que o tema central de Mateus é o reino
dos céus, né? A pregação do reino. Então, à medida que eles avançavam, né? À medida que eles seguiam, eles deveriam pregar que o reino de Deus estava próximo. E os irmãos se lembram das últimas lições? Conforme o evangelho vai chegando, né, nos locais, conforme o evangelho vai chegando nas cidades, o reino de Deus vai chegando, as pessoas vão sendo libertas, os demônios vão saindo, as pessoas vão sendo curadas, o reino de Deus ele vai se instalando, né? O poder de Deus vai se manifestando. Então as pessoas são transformadas, a sociedade é transformada à medida que o reino dos céus ele vai chegando. Então os apóstolos, né, eles deveriam pregar: o reino dos céus está próximo. Meus irmãos, essa mensagem deve também ser a nossa mensagem ainda hoje. Qual a nossa mensagem? O reino de Deus está próximo. Então as pessoas elas devem se arrepender dos seus pecados para para que possam fazer parte do reino dos céus. Veja o verso de número 8, né? Olha a autoridade que Jesus deu aos 12. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aqui, queridos irmãos, nós temos uma coisa bem interessante, né? Um ponto bem amplo. Por quê? Porque esses milagres aqui, o Antigo Testamento diz que esses milagres, eles seriam feitos pelo Messias. Então, quando o Messias aparecesse, como o Messias seria identificado, né? Como identificar o Messias? Através da realização de alguns milagres. Então, o Messias, ele curaria enfermos. Que tipo de enfermos? Cegos de nascença, né? Só o Messias abriu os olhos de cegos de nascença. Só o Messias fez coxos andarem, né? Então, esses milagres eram milagres messiânicos. O Messias desimpediria, né, os ouvidos dos surdos, desimpediria a língua dos mudos. Então, esses milagres seriam milagres messiânicos, seriam milagres que fariam as pessoas identificarem o Messias. Mas olha só o que acontece aqui. Jesus, primeiramente, fez isso, demonstrando que ele era o Messias. Mas agora Jesus delega autoridade aos seus 12 apóstolos para que eles, indo, mostrem ao mundo que o Messias já chegou. Amém, queridos? É por isso que o Israel daquele tempo, se tornou indesculpável, porque a manifestação messiânica foi tanto através da pessoa de Jesus, como também através da pessoa dos 12 apóstolos. Imagine, né? Quando um cego de nascença era curado, porque Jesus deu autoridade para eles curarem toda sorte de doenças. Então, quando um cego de nascença era curado, o que os religiosos daquela época deveriam perceber? O Messias chegou. Só o Messias pode abrir os olhos de cegos de nascença. Os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, então o Messias chegou. Porque só o Messias pode fazer isso. Então, vendo que esses milagres estavam acontecendo, eles deveriam ir até onde esses milagres estavam acontecendo, deveriam verificar esses milagres e deveriam reconhecer que o Messias chegou, o rei chegou. Amém, meus irmãos? Essa deveria ter sido a atitude deles, mas não foi a atitude deles. A atitude deles foi... Os irmãos se lembram da lição passada? Qual foi a atitude deles? Se ele faz milagres no poder de Beelzebul, né? É assim que ele está agindo. Eles não reconheceram em Jesus o Messias. Agora imagine que não apenas Jesus estava realizando esses milagres, mas os 12 apóstolos, espalhados por todo o canto. Isso significa que o Messias, as credenciais do Messias foram reveladas, né, foram provadas a toda a nação de Israel naqueles dias. Mas mesmo assim, o Evangelho de João vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ok, queridos? Está claro isso? Vocês estão compreendendo aqui a forma, né, como Mateus ele vai argumentando as coisas? Sim.
Se você observar bem no texto, Jesus não proibiu eles de entrarem, né, na casa de samaritanos, nem de gentios. O que Jesus disse foi, de preferência, né? Veja ali o verso de número 6, né? Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz, olha, não tomeis rumo aos gentios, ou seja, não saiam dos limites de Israel. Nem entreis em cidades de samaritanos, que estava ali no limite de Israel. Mas ele diz, olha, de preferência as ovelhas de Israel, né? Ok. Outra coisa um outro ponto, né, ali sobre as instruções. Veja ali a partir do verso de número 9. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, aqui nós temos, né, os discípulos a seguinte orientação. Jesus diz, olha, não se preocupem, vocês estão realizando um trabalho e vocês terão o sustento para esse trabalho. Conforme vocês forem avançando, Deus vai providenciar o sustento para vocês, né? Quem sustentaria eles? As próprias pessoas que os receberiam em suas casas, né? Veja o verso de número 11. E em qualquer cidade ou povoado que estiverdes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade, né? Então veja, meus irmãos, aqui uma coisa muito interessante, né? É que eles, chegando numa cidade, né, num povoado, eles deveriam perguntar, né, quem aqui é digno? E que eu acredito que essa pergunta, né, como eles teriam a resposta? Só o Espírito Santo mesmo que daria ali a resposta, né, dando a direção. Mas o fato é o seguinte, aqueles que os recebessem seriam recompensados por isso. Mas aqueles que não os recebessem também seriam condenados por isso, né? Por não recebê-los. E por que essa condenação, meus irmãos? Porque eles levavam consigo as provas messiânicas. Eles não apenas traziam uma mensagem do reino dos céus, mas eles traziam sobre eles as credenciais apostólicas. Eles, através da libertação das pessoas, expelindo os demônios, né? Curando os enfermos, eles levavam as credenciais apostólicas. E mesmo assim, se a cidade os rejeitasse e os mandasse embora, né, mesmo com essas credenciais, isso provava que aquela cidade não era digna de salvação. Pelo contrário, eles eram dignos de condenação. Por isso o texto diz, né, versículo 15, menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não tiveram as manifestações na cidade dessas credenciais messiânicas no seu tempo. Ok, meus irmãos? Está claro? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, presbítero Manuel. Sim, presbítero Manuel dizendo aqui que aquele que rejeitasse, né? A responsabilidade seria imputada a ele, né? Por ter rejeitado a mensagem de Cristo, né? Ter rejeitado o reino dos céus. Lembrando o seguinte, que a palavra pregai, né? A palavra pregai, no original grego, e no contexto bíblico, ela tem o seguinte sentido, de chamar as pessoas a uma decisão. Amém, meus irmãos? Nós não simplesmente anunciamos o Evangelho,
quando nós anunciamos o Evangelho, nós chamamos as pessoas a uma decisão. E os discípulos, conforme eles iam, eles não apenas diziam, o reino do céu está próximo, o reino do céu está próximo, como malucos, né? Como a gente vê as pessoas às vezes nas praças, né? Não imagine que era dessa forma, não. Eles anunciavam que o reino estava próximo, eles falavam a respeito da pessoa de Jesus, eles mostravam as credenciais messiânicas e certamente as pessoas perguntavam, né? Porque o texto aqui é muito resumido, com que autoridade, com que poder você faz isso? Eles diziam, recebi essa autoridade, esse poder de Jesus, o Messias, o Salvador. E quando eles diziam que o reino do céu estava próximo, eles estavam chamando as pessoas a um posicionamento. Eles estavam chamando as pessoas a uma decisão. A decisão é, ou você vai entrar no reino ou você vai ficar fora do reino. Aqui estão as provas de que o reino chegou. Os demônios são expulsos, mortos são ressuscitados, cegos de nascença passam a ver, os ouvidos dos surdos são desimpedidos, a língua dos mudos, né, são desimpedidas. Então, o reino de Deus chegou, o Messias chegou. Qual vai ser a sua decisão? E mesmo assim, muitos o rejeitaram. E aqueles que o rejeitaram são responsáveis por essa rejeição. As admoestações, meus irmãos, capítulo 10 de Mateus, do verso 16 até o verso 23. As admoestações. Então, primeiro as instruções, né? Primeiro eles receberam autoridade, depois eles receberam ali as instruções, né? Olha, preferência para a casa de Israel, vão avançando, curando, né? Libertando, mostrando que o reino de Deus chegou, mas agora Jesus vai adverti-los, Jesus vai admoestá-los, mostrando que a coisa não será tão simples, né? O trabalho não será tão fácil. Porque talvez alguém pensasse assim, puxa, com todo esse poder sobre nós, com toda essa autoridade sobre as nossas vidas, né? Agora nós vamos expelir demônios, vamos curar enfermos, as pessoas vão se converter. Só que as pessoas não se convertem por atos externos, meus irmãos. As pessoas se convertem por uma operação interna do Espírito Santo em seus corações. Os irmãos compreenderam a diferença? E aí o texto bíblico deixa claro para a gente que mesmo que aparecessem os 12 apóstolos aqui, curando, libertando, expelindo demônios, isso não levaria as pessoas à conversão. Isso poderia fazer com que muitas pessoas viessem para receber a cura e depois voltassem para suas vidas. Mas a conversão acontece pela operação interna do Espírito Santo. Como nós vimos semana passada, né? No culto da noite, na pregação de domingo, a conversão de Lídia. Os irmãos se lembram? A Bíblia diz que Lídia era temente a Deus, mas ela não era salva, nem era convertida. Então tem muitas pessoas que são tementes a Deus, mas não são salvas, não são convertidas. E a Bíblia diz que enquanto ela ouvia a pregação de Paulo, Deus lhe abriu o coração, para que ela atendesse às coisas que Paulo dizia. O que é atender? É responder, é dizer sim, é tomar uma posição diante da palavra. Porque muitos estavam ouvindo a palavra, mas só Lídia deu um passo à frente e disse, é isso, Jesus é o Salvador. Amém, queridos? Então nós temos que orar para que as pessoas se convertam. Nós temos que orar para que o Espírito Santo opere nos corações. Porque, do contrário, as pessoas continuarão rejeitando a palavra do Senhor. Como aconteceu aqui com os apóstolos, né? Eles foram de cidade em cidade, fizeram toda a obra que Jesus ordenou, manifestaram a autoridade do reino, o poder do reino, mas mesmo assim o evangelho foi rejeitado. Por quê? Porque os corações estavam fechados, né? Não estavam abertos. As admoestações, veja comigo aí as admoestações. E eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, olha só, né? Você enviaria ovelhas para o meio de lobos? Né? O que a gente costuma fazer é proteger as ovelhas dos lobos, né? Quem tem rebanho, eu não tenho rebanho, mas quem tem rebanho faz o quê?
protege a ovelha do lobo, procura afastar a ovelha do lobo. Jesus está fazendo o contrário, né? Jesus está enviando as ovelhas para onde os lobos estão, mas não sem o cuidado dele. Jesus então adverte, né? Sejam prudentes. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo caído, estamos vivendo num mundo sob maldição. Os homens são maus em seus corações. Então, meus irmãos, a igreja deve ser prudente e a igreja deve ser simples. Amém, queridos? Duas coisas para o nosso tempo aqui. Nós devemos ser simples porque o evangelho ele é simples. O evangelho deve ser pregado na sua simplicidade. A igreja deve se reunir na sua simplicidade. A obra de Deus deve ser feita em simplicidade, mas nós devemos ser prudentes. Tem um monte de gente querendo nos processar. Tem um monte de gente querendo pegar a gente pela perna. Se a gente soltar uma palavra aqui, mal solta, um pastor falou isso. Ou um crente fez isso. Então nós vivemos num tempo assim. Devemos ser prudentes. Nós temos bons argumentos, temos boas respostas. Mas os nossos argumentos, as nossas respostas não devem ser dadas no calor da emoção. Devem ser dadas com razão, com prudência, né? Por isso nós temos visto aí muitos pastores perdendo causa, muitas igrejas perdendo causa. Por quê? Porque não agiram com prudência, nem com simplicidade. O mundo, ele é feito de lobos. Versículo de número 17. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Nós vemos isso aqui se cumprindo muito na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele pregou para muitos reis. Nós vemos no livro de Atos, né? Paulo pregando para Félix, para Festo, ele pregando ali a essas pessoas na sua prisão. Verso 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e haverá filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, meus irmãos, aqui, né, nas admoestações, a igreja ela é admoestada a agir com prudência, a agir com simplicidade. Por quê? Porque o mundo é mau. O mundo é feito de lobos, nós somos ovelhas. E haverá perseguições contra a igreja. Diante dessas perseguições, a igreja deve agir com prudência. Mas veja só, né, para você não ficar confuso, e o nosso tempo aqui é curto, os dois últimos versículos que nós lemos, o verso 22 e o verso 23, são versos escatológicos, são versos que apontam para os últimos dias. Os 12 discípulos não enfrentaram isso. Quem enfrentará isso será a igreja dos últimos dias, né? Porque veja o que diz aí. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós somos odiados por todos hoje? Não, né? Nós não somos odiados por todos. Há um sistema que se opõe à igreja. Quando a Bíblia fala de mundo, mundo não é o mundo criado, mundo é o sistema. Então há um sistema que se opõe à igreja. Mas Jesus aqui está falando de pessoas. Sereis odiados por todos. E nós sabemos que haverá um tempo, que haverá uma grande tribulação contra a igreja, que a igreja será um povo odiado, né? Seremos odiados por todos. Então a igreja, em todo o tempo, mas especialmente no tempo do fim, ela deve perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Fábio? Sim.
sim, o versículo anterior, né, ele sempre aconteceu. Um irmão entregando a morte, outro irmão, pai ao filho, isso aí sempre houve, né, durante toda a história da era cristã. Mas os dois últimos versículos, né, o verso 22 e o verso 23, que eu quero dizer, são versículos que se referem ao tempo do fim. Tanto que Jesus diz ali no verso 23, olha, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Isso aí, meus irmãos, é uma profecia de Jesus Cristo dizendo o seguinte, que enquanto houver Israel, e sempre haverá, né, a nação de Israel, enquanto houver Israel, sempre haverão ali crentes pregando o Evangelho em Israel. Então, sempre terá gente percorrendo as ruas de Israel, pregando o Evangelho, até que venha o Filho do Homem. Então, em todas as épocas, desde a primeira vinda de Cristo, né, até o seu retorno final, sempre haverá em Israel gente pregando o Evangelho. O que Jesus quer dizer aqui é o seguinte, sempre haverão judeus convertidos. Sempre haverá, né, um remanescente em Israel, né, ali na nação de Israel. Ok, queridos irmãos, então vamos lá, os estímulos do verso 24 até o verso 33, vamos aqui rapidamente, né? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um esse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, os estímulos, meus irmãos, aqui os estímulos, eles são 4. Eu os listei no Data Show. Primeiramente, a perseguição. Veja só, né? Jesus, ele parte da autoridade dada aos discípulos, ele dá autoridade aos discípulos, ele dá instruções aos discípulos de como deveriam fazer o trabalho, depois ele os admoesta acerca da necessidade de serem prudentes e simples, né? E agora ele procura estimulá-los, né? Eu sei que esses estímulos aqui, para muitos não serão assim, tipo estímulos, né? Mas para aqueles que têm o Espírito de Deus, são estímulos. Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Amém, meus irmãos? Estão compreendendo? Alguém quer falar alguma coisa? São 4 estímulos. Então veja ali, o primeiro, a perseguição, é um estímulo. Né? Por quê? Porque a perseguição é uma prova de que somos verdadeiros discípulos de Jesus. É uma coisa estranha, mas bíblica. Mateus capítulo 5, Jesus já disse isso, né? Mateus capítulo 5, o verso de número 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, perseguiram os profetas. Qual era a marca dos verdadeiros profetas? A perseguição. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que os bajuladores, todos eles eram falsos profetas. Os bajuladores, eles diziam paz, paz, quando não havia paz. Os verdadeiros profetas não, eles falavam a realidade. Eles denunciavam o pecado, chamavam o povo ao arrependimento, né? Os verdadeiros profetas. Então Jesus está mostrando que a perseguição é uma prova de que somos verdadeiros discípulos.
né? Então ele diz ali, olha, o discípulo não está acima do seu mestre. Eles me chamaram de Beelzebu, vão chamar também vocês de Beelzebu. Eles me perseguiram, eles também vão perseguir vocês. Então, ao serem perseguidos, que isso seja para vocês uma prova de que vocês são verdadeiros discípulos. Segundo estímulo, no tempo certo, Deus vai mostrar a todos a verdade e a mentira. Você já teve a sensação de estar num tempo, vivendo num tempo, e eu tenho a sensação de a gente estar vivendo nesse tempo em que a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira? A gente se vê assim num fogo cruzado, né? E então vai chegar um tempo em que Deus vai mostrar a verdade e a mentira, tudo será revelado. Veja ali o verso de número 26 e 27 mais uma vez. Portanto, não temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, eu estou vendo tudo, eu estou no controle de todas as coisas, façam a obra sem temor. Se houver perseguição, se eles atacarem vocês, não tenham medo, eu estou vendo todas as coisas, eu sei de tudo que está acontecendo. É isso que Deus diz, né? Então esse é o terceiro ponto. Nós precisamos temer a Deus antes que temer aos homens. Por quê? Temer a Deus é melhor do que temer aos homens. Porque o prejuízo dos que temem aos homens será eterno. Nós podemos ter prejuízo. Jesus disse que eles podem tirar o nosso corpo. Não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Quantos cristãos já foram mortos em nome da verdade? Podemos ser mortos em nome da verdade, mas eles não podem tirar a nossa alma. Nós pertencemos a Deus. Então Jesus está estimulando os seus discípulos e mostrando que Ele está no controle. Deus tem tudo sob controle absoluto, até mesmo o mal. Amém, queridos? Então o mal não é uma coisa fora de controle. O mal não está agindo à parte da soberania de Deus. Não, Deus tem tudo sob controle, até mesmo o mal. Não devemos ter medo. Jesus chega a dizer, olha, eles vendem pardais, né? Não se vendem 2 pardais por um esse? Esses pardais, todos eles foram pegos, Jesus está dizendo, sob a soberania de Deus. Nenhum deles será pego sem que Deus tenha controle. Se um pardal, né, se isso acontece com um pardal, quanto mais com a gente. Se Deus tem soberania sobre os pardais, imagina a soberania dele sobre a sua igreja. Até os cabelos da nossa cabeça, todos eles estão contados, né? Que mostra a grandeza, a soberania de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos para que eles façam a obra destemidamente, confiando na soberania de Deus. André? O André está dizendo, né, que o texto fala sobre os pardais, que a palavra, né, o texto mostra a determinação de Deus, né? Os pardais, eles não, nada acontece com os pardais fora daquilo que não esteja no decreto divino. E às vezes, tem aquele versículo, Apocalipse, fala que não adorarão a besta aqueles que não estiverem inscritos no livro da vida, né? O André está dizendo aqui que é uma promessa que Deus está dando para nós, para a gente estar confiando plenamente, porque até os cabelos das nossas cabeças, todos serão contados. Então, o decreto aqui é exaustivo. Sim. O André está dizendo aqui, né, que aqueles que são do Senhor, né, eles não adorarão a besta, né, conforme o decreto divino. O fato é esse, meus irmãos, nós devemos fazer a obra, né? Às vezes a gente tem medo de fazer a obra. Às vezes a gente tem medo desses movimentos, né, de oposição. Aí eles vão se opor à igreja, eles vão perseguir a igreja. Como se a igreja fosse um gato acuado na parede. Como se a igreja fosse, irmãos,
Deus é conosco. Amém, queridos? A autoridade do Senhor está sobre as nossas vidas. E não somente sobre nós. Deus tem autoridade sobre o mal. Deus é soberano sobre o mal. Então nós devemos fazer a obra do Senhor destemidamente, né, confiando no Senhor. Quando eu falo destemidamente, não é imprudentemente, mas é de maneira prudente e de maneira simples. Jesus fala, né, as orientações. Orientação é uma coisa, estímulo é outra coisa. Orientação é, seja prudente, seja simples. Estímulo é, não tenha medo. Porque se a gente for imprudente, aí a gente vai sentir medo, né? E vai, né, sofrer a pressão do mundo de uma forma diferente. O grande estímulo, meus irmãos, a grande promessa. Veja aí Mateus capítulo 10. O grande estímulo, a grande promessa. Capítulo 10, versículos 32 e 33. Olha só, né? O grande estímulo, a grande promessa. Porque todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então esse é o estímulo para nós. E aqui nós temos a promessa. Porque muitas vezes a gente é pressionado, mas você é cristão? Você é cristão? E a igreja cristã hoje, ela é taxada, né, de um monte de coisas. E às vezes, não, eu sou... Mas você crê na Bíblia? E às vezes, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Confesse a Jesus, não negue a Jesus, não negue que você é cristão. Que o Senhor o confessará diante do Pai que está nos céus. Aqui nós temos um estímulo e nós temos uma promessa. Qual é o estímulo? Se nós confessarmos, Ele irá nos confessar. E a promessa é que Ele nos confessará, né, diante do Pai que está nos céus. As dificuldades, queridos. Mateus capítulo 10, 34 a 39. As dificuldades. Olha só, nem parece Jesus que está falando um negócio desse, né? A gente espera isso aqui, ouvir isso aqui de muita gente, mas menos de Cristo. E Cristo é quem fala aqui. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, né? Que a gente, né, na hora de evangelização, vou citar aqui um versículo, irmão. Jesus não veio para trazer paz, Jesus veio para trazer guerra. Que é o que ele está dizendo aqui. A paz é o símbolo da guerra. Né? Não vim para trazer paz, mas vim trazer espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a sua filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Né, o que já acontece no mundo, né? A nora e a sogra, geralmente, lá em casa não, se dão bem, né? Mas às vezes, né, Jesus está dizendo, eu vou dividir. Alguém pode dizer, mas isso aí é fácil, Senhor, dividir nora e sogra, né? Mas aqui, vamos lá. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem toma a sua cruz não vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Meus irmãos, quando Cristo fala, né, que Ele não veio trazer paz, mas espada, não é que Cristo vai tomar ação, né, não é que a igreja vai tomar atitude de trazer espada, mas é que aqui é a consequência. É a consequência de você confessar Jesus diante dos homens. Aquele que confessa Jesus diante dos homens como único Senhor e Salvador, ele poderá receber oposição dos da sua própria casa. Como acontece, né, em muitos países, especialmente entre os muçulmanos, mas não somente entre os muçulmanos. Não somente entre os muçulmanos. Às vezes, né, algumas religiões, como a cristã do Brasil, a pessoa se converte, ela é perseguida, ela recebe, né, oposição dos da própria casa. Às vezes, né, já vi acontecer algumas vezes o catolicismo romano. A pessoa vem do catolicismo para a igreja, não, se você sair, se você for para a igreja evangélica, né, você não faz parte da minha família. Eu tive um amigo que foi expulso de casa pelo pai.
Porque ele disse, Pai, só Jesus é Senhor e Salvador. Só a Ele a adoração, só a Ele as minhas orações. O pai falou, então você vai para fora de casa. E foi para fora de casa, ficou 1 mês fora de casa, depois o pai recebeu de volta, né? Mas recebeu oposição. E, irmãos, nós temos que... Jesus está chamando a tomar uma posição. Quando nós tomamos posição com relação a Cristo, nós corremos o risco de sofrermos essas oposições, às vezes dentro do próprio lar. Porque Jesus disse, você tem que amar mais a mim do que o seu pai, do que a sua mãe. E tem muitas pessoas que não, vou esperar meu pai e minha mãe morrer para eu me entregar a minha vida a Cristo. Não faça isso. Não faça isso. Né? Entregue sua vida a Cristo hoje. Faça isso agora. Simei. Sim. Né? O Simei está dizendo aqui que às vezes entre os muçulmanos, os próprios pais, né, matam os filhos, os convertidos. Então veja só, né, o verso 37, ele diz ali, né, quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz, né, e cruz é símbolo de morte no Novo Testamento, e vem após mim não é digno de mim. Então às vezes a gente tem que morrer para esse mundo para poder viver. Quem acha a sua vida, perde-a. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Então eu estava conversando, né, com 2 missionários lá no Supremo Concílio, 2 missionários no Iraque, né, que a Natália conhece, o Albano e Elka. E eu perguntei para eles, né, vocês podem pregar livremente o evangelho lá? Eles falaram, pastor, a gente prega livremente o evangelho, não tem problema nenhum, a gente pode falar, lá no Iraque a gente pode falar de Jesus em qualquer lugar. Tem perseguição? Não, não tem perseguição, não. Como é que funciona lá então? Que lá eles, né, são muçulmanos. Eu falo, então, pastor, a perseguição não é com a gente, a perseguição é com quem se converte. Se algum deles se converter, se morar numa casa alugada, o dono da casa tira da casa. Se for empregado, o patrão manda embora. Se for comerciante, ninguém mais compra dele. Os irmãos estão compreendendo? É fácil tomar uma posição por Cristo num lugar desse? Não. A família não recebe mais. Eu conheci um judeu que se converteu a Cristo e confessou Jesus como o único Senhor e Salvador. Numa visita que eu fiz a Israel. Ele disse, pastor, ele já era um senhor de idade, ele disse, pastor, eu tenho uma netinha que eu nunca vi, só de longe, nunca estive com ela. A família não deixa. Os irmãos estão compreendendo? Tomar cruz. Quem acha a vida, perde-a. Quem todavia perde a vida por minha causa, a encontra. E às vezes a gente tem dificuldade, né, de vir para a escola dominical, de vir para o culto. E tem dificuldade de pregar Jesus num meio onde a gente sofre sim oposição, mas uma oposição não tão radical como em muitos lugares. Mas vamos, queridos, para as recompensas. Então, subir a montanha, né? Veja ali, ó, a imagem, né? Subir a montanha é difícil, mas quando a gente chega lá, tem a recompensa. Meus irmãos, enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos subindo a montanha, mas nós receberemos as recompensas, as grandes recompensas que Jesus tem para nós. As recompensas, né, elas são tanto para esse mundo quanto para a vida eterna. Mas vamos ver ali os versos 40 a 42. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então aqui a recompensa para quem recebe o evangelho, né, para quem recebe um evangelista, ou aquele que está fazendo a obra de Deus. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes pequeninos, por este ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos aqui, queridos, para as aplicações. Vou pedir para passar o slide aí para mim, por favor, que dê um church aqui. Ok, obrigado.
Então vamos lá, meus irmãos. Como discípulos de Jesus, nós também recebemos a sua autoridade. Não a mesma autoridade que os 12 receberam, mas recebemos a autoridade de Cristo. Portanto, devemos fazer a obra em seu nome. Amém, queridos? Fazemos a obra não em nosso nome, fazemos a obra em nome de Jesus. Jesus nos deixou bem claro que fazer a sua obra não seria fácil, haverá oposição. Nossos olhos devem ver que maiores do que as dores são as recompensas. Último slide. Que venha o reino de Deus. Que o reino de Deus venha, meus irmãos. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa mensagem. O reino de Deus está próximo. Vamos curvar nossas cabeças. Em nome de Jesus, coloque-se diante de Deus em oração. Coloque-se diante do Senhor, seu Pai. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos pela tua presença em nossas vidas. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Nós sabemos que Jesus Cristo está conosco, nós sabemos que a autoridade de Jesus está sobre as nossas vidas para pregarmos o Evangelho, para levarmos o reino de Deus. Ó Deus bendito, pedimos perdão por toda a nossa negligência. Pedimos perdão, ó Deus, por todas as nossas faltas. Pedimos, ó Deus, perdão por todo o comodismo e pedimos, Pai, em nome de Jesus, desperta em nós o Espírito para que possamos fazer a Tua obra. Pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, dá-nos a prudência e a simplicidade que precisamos, mas que nós possamos, Senhor, avançar com autoridade, com poder, manifestando o reino de Deus. E que as pessoas, ó Pai, sejam transformadas, que a sociedade seja transformada, que o nome de Deus seja glorificado, e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, com autoridade, chamarmos as pessoas a tomarem uma posição, a posição, Pai, de entrarem no reino dos céus, advertindo-as de que haverá grande rigor sobre as suas vidas, caso rejeitarem a mensagem do Evangelho. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, ó Deus, enche-nos com Teu Espírito. Ao abrirmos as nossas bocas, Senhor, que o Senhor nos encha, Pai, da Tua palavra. Muitas vezes, Senhor, estamos despreparados, mas sabemos que o Teu Espírito nos dá a mensagem, sabemos que o Teu Espírito nos dá a palavra. Ó Deus bendito, Espírito Santo de Deus, dá-nos a palavra naqueles momentos em que o Senhor colocar pessoas diante de nós, momentos em que não nos preparamos, momentos, ó Pai, em que não esboçamos o que dizer, mas, Senhor, que a palavra venha do Teu Espírito. E sabemos, ó Deus, que para isso precisamos estar em comunhão com a Bíblia em nossos lares. Ó Deus bendito, que cada um de nós tome a posição de ser um missionário de Deus, aonde o Senhor nos tem colocado como igreja. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Amém.